Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Tenho certeza que sim. É, vai se aproximando aí o final do ano e a gente vai se perguntando para onde é que a gente caminha, né? Vai findando 24, iniciando 25, a gente vai se perguntando para onde é que caminha. Quem caminha? Eu caminho, você caminha, o Brasil caminha. E eu escolhi para a gente fazer um balanço aí de final de ano, um vídeo do Bruno Perini no canal aí do André Dias e da Carol Dias, dos irmãos Dias. De cara eu vou falar para vocês, a coisa mais difícil quando a gente vai falar de assuntos relacionados ao Brasil é encontrar informações fidedignas, informações verdadeiras, informações que não sejam carregadas de fake news ou que não sejam enviesadas, ou que seja, que tenham tendência para um lado ou tendência para o outro. É muito difícil. E para fechar essa história, é muito difícil ter alguém que fale a língua que a gente entenda quando o assunto é política e economia. E por isso que eu escolhi aí o Bruno Perini, o André e a Carol Dias. Então, é disso que a gente vai falar. Fica com a gente, solta a vinheta. Pois como eu tinha falado para vocês, é difícil encontrar alguém que fale e a gente entenda o que a pessoa está falando. Eu acho que a minha maior dificuldade quando eu tento selecionar algum assunto para vocês aqui, para falar no canal, é encontrar exatamente isso, encontrar uma linguagem de fácil compreensão. E até porque não é minha zona de conforto, então eu também preciso entender, eu não sou especialista de economia, muito menos de política. Eu sou somente um cidadão brasileiro que vive as mesmas dificuldades, as mesmas agruras de você, quando você vai no supermercado, na feira, quando você vai pôr combustível no teu carro. Eu vivo a mesma dor. Então tá aí o link do canal do Irmãos Dias Podcast, Carol e André Dias, mais o Bruno Perini. Então vamos soltar aqui o Bruno e eu vou conversando com vocês à medida que eu for achando que interessa. Mas é um vídeo que eu vou deixar meio que correr solto, porque ele é bem autoexplicativo. E o André e a Carol vão fazendo perguntas bem interessantes para o Bruno e a gente vai conseguir conversar assim. Vamos lá então? Ô Bruno, falando sobre a questão econômica do Brasil agora, como que você enxerga, como é que o Brasil está nesse momento, na sua opinião? A gente viu agora a taxa Selic subindo, né, nas últimas reuniões. Como que você está enxergando o Brasil? A economia... Antes de mais nada, eu queria perguntar: que Brasil? O Brasil do rico, o Brasil de gente normal, o Brasil de quem é paupérrimo e está em extrema dificuldade financeira, o Brasil desses caras aí que vivem com os dados manipulados, né? O Brasil do IBGE, que Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o censo, que faz outras coisas, e que eu creio, né? Eu não estou aqui para provar nada, mas eu creio que sejam dados manipulados, dados maquiados. Eu fiz um vídeo anterior aqui falando sobre isso, maquiagem de dados pelo IBGE. Um Brasil que está com 7 milhões de desempregados e que o número não fecha, e que tem 56 milhões de pessoas no Bolsa Família. Então você vai vendo que as contas não fecham. 56 milhões de pessoas no Bolsa Família, mais 7 milhões de desempregados, só aí dá 63 milhões de desempregados no país de 210 mil, mais quem é economicamente inativo, mais quem está aposentado, mais... Pô, essa conta não vai fechar nunca. Então vamos ver aí, esse é o André Dias, né? Vamos ver a irmã dele, a Carol, é a única jovem senhora aí na mesa, e vamos ver o que o Bruno Perini responde. Que Brasil é esse? É o meu Brasil, o teu Brasil, o Brasil dos milionários? É o Brasil do IBGE, que manipula dados? É o Brasil do nosso atual presidente do Brasil? Que Brasil é esse? economia brasileira nesse atual momento? É uma história triste, né, agora o Brasil, porque apesar da gente ter obtido recordes sucessivos de arrecadação, porque se você pega as manchetes desse ano, vai em janeiro, olha a manchete assim, recorde, fevereiro, recorde, março, recorde, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tudo recorde. Novembro provavelmente será outro recorde.
Acho que vai ser recorde atrás de recorde o ano inteiro. Se Fórmula 1 é a volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E mesmo assim, mesmo arrecadando muito mais do que em anos anteriores, o Brasil ainda consegue gastar mais do que arrecada. E não A gente fecha a conseguiu conta subir. de jeito nenhum, né? E aí, Eles não o que conseguem fechar a acontece conta. quando não fecha a conta? Você tem déficit primário, ou seja, a diferença entre arrecadação e gasto. Só que depois ainda vem a parte dos juros da dívida. E aí o resultado é um déficit nominal, quando você soma esses juros, que passa de 1 trilhão. E por que isso é muito ruim? No Brasil, o Ivan Lessa, um jornalista, dizia que a cada 5 anos a gente esquece o que aconteceu nos 5 anos anteriores, né? Então o pessoal já esqueceu, porque foi em 2019, mas a gente teve a reforma da Previdência. Vocês lembram qual era a expectativa otimista da reforma em termos de economia? Não me recordo. Era 1 trilhão nos próximos 10 anos. Só que veio a pandemia e a gente gastou 1 trilhão. É, exatamente, foi E pra baixo. agora a gente gastou 1 trilhão de novo. Saiu até esses dias, Sim. né? E o déficit da Previdência tá aumentando. Então, a gente começa a ficar numa situação difícil. Sim. Porque cortar gasto é complicado. Depois que você coloca os aumentos, né, o orçamento vai ficando engessado. Aumentar a arrecadação ainda mais é complicado. Aí o porque pessoal de imposto já é multinacional muito alto também no já vai Brasil. começar a ir embora, né? Porque as empresas... Não, e aí Muita você empresa começa a tá indo afastar embora. o investidor estrangeiro também. Porque como é que o governo, ele basicamente se financia? Ele pode ter dividendo de empresa estatal, etc. Mas são 3 formas básicas. Vamos entender que o governo federal não fabrica nenhum produto e não entrega nada. Não tem um produto que o Brasil fabrique. Ele tem empresas estatais de que ele participa da conjuntura, mas ele sozinho e da gestão não fabrica nada. Ah, tem a Petróleo Brasileiro, Petrobras, mas Petróleo Brasileiro, a Petrobras é uma empresa. O controlador dela, majoritário, mesmo sendo do governo federal, não é uma empresa do governo. Ou seja, o governo tem que se financiar. Qual é a forma que ele se financia? Recolhendo impostos. De quem que ele recolhe impostos? Na ponta final do negócio, tá você que me assiste. Então, e essa gastança? Vamos lá, Brunão, explica aí. Né? Você consegue aumentar impostos. Se você quer mais financiamento, você vai lá e aumenta o nível de imposto. Só que tem um limite para isso, porque é uma política que ela não agrada a sociedade, sobretudo quando o imposto é sobre muita gente. Por isso que várias vezes o governo, quando tenta aumentar imposto, ele tenta aumentar sobre os ricos, porque é minoria, então ele não perde muito voto com isso. Mas mesmo assim, é mais interessante aumentar imposto no começo do governo do que no final. Porque fica muito fácil bater num governo que aumentou imposto. Então já aumentou a arrecadação, já tem um nível muito alto, é difícil continuar aumentando. Tem aquela famosa curva teórica de Laffer, Sim. que diz o seguinte, né? É uma curva onde você vai subindo a arrecadação, o nível de alíquota, e você sobe a arrecadação. Então você tinha 0 imposto, subiu para 10, você arrecada mais. Tinha 10 de imposto, subiu para 20, arrecada mais. Só que depois de um certo nível, e não se sabe que nível é esse, não adianta pensar, é 50, depende da sociedade, porque tem sociedades onde o pessoal acredita mais no governo e outras que não. Mas vamos colocar que quando o imposto chega, por exemplo, 40%, ao invés de aumentar a arrecadação pode vir a cair. Porque isso aumenta a informalidade, isso diminui a atividade econômica. Então era o cara que fazia alguma coisa e fala, pô, esse tanto de imposto já não compensa mais, porque no final, ainda mais se o imposto é sobre receita. Talvez não sobe nada em termos de lucro. Então aumentar imposto está deixando de ser uma opção. A outra opção que o governo tem é emitir dívida. Só que, por conta do descontrole fiscal, o que aconteceu com os juros dos títulos públicos? Estão nas alturas, pô. A gente viu outro dia o IPCA mais 2029 batendo IPCA mais 7. Sim. Absurdo, tá Isso não altíssimo. acontecia desde a época do governo Dilma. Lá chegou a IPCA mais 7,8 se a gente olha o 2035. Então você começa a ter um custo muito alto para emitir dívida. Então, aí entra o custo Brasil, né? O que é o custo Brasil? É o custo para que o Brasil se mantenha em pé. Como assim se mantém em pé? Se mantenha com a saúde em dia, se mantenha com a previdência social em dia, se mantenha com a educação em dia, se mantenha com um mínimo de dignidade para a população em dia. O custo Brasil, quanto custa a Operação Brasil para o governo federal, somado com os gastos que o governo faz, com viagens, com hipersalários, com hipercondições, com situações extremamente favoráveis para segmentos da sociedade que não são segmentos produtivos, que não produzem nada, e junta-se a isso,
né, a falta de sensibilidade, não é? A falta de sensibilidade com o agronegócio, com tudo que é gerado na economia criativa do país, na economia pungente do país, a gente tem o chamado custo Brasil. E o governo, para poder manter o custo Brasil, né, grande parte disso sendo castigado pelos altos impostos cobrados para você e para mim, o governo vai ficando cada vez mais ambicioso, cada vez mais guloso. E por quê? Porque a máquina é grande, porque a máquina pesa. Benefícios para algum tipo de sociedade, para algum tipo de segmento, aumento de salário de deputados, aumento de salário de juiz, aumento de benefício para deputado federal, deputado estadual, juízes de tudo quanto é nível, com hipersalários, com super salários, com super benefícios, e você aí, eu aqui no salário mínimo, pô. Então o custo Brasil é pesado, a máquina é pesada. E o povo, né, ele falou aí no limite de arrecadação, tem zero imposto, arrecada zero, põe 10%, arrecada 10%, depois põe 20%, arrecada 20%. Está chegando no limite, porque ninguém sabe qual é o limite. É o limite do bolso do brasileiro. É o limite das pessoas que estão me assistindo, que assistem você, que assistem a mim. Então o Brasil está prestes a colapsar. O Brasil está prestes a colapsar, porque o poder de aquisição, o poder de compra do brasileiro está quase a nível zero, a nível da mediocridade. Eu estava vendo hoje uma pessoa falando de uma nota de R$100. Uma nota de R$100, quando foi lançada que valia R$100, hoje ela vale 12. O valor de compra de uma nota de R$100 hoje, na real, é R$12. Então a gente está à beira de um ataque de nervos, à beira do caos. Pior, estamos chegando a níveis piores de que quando bateu a pandemia. É isso que o Bruno está querendo dizer, não é? E cada vez pior. No Brasil também a gente tem um perfil de dívida muito ruim, porque nos Estados Unidos eles emitem muita dívida pré-fixada. Então, durante anos, os americanos emitiram títulos com vencimento de 30 anos com juros de 1%, 2%. Veio uma inflação de 10% pós-pandemia, basicamente, pagou anos de dívida. Sim. Aqui no Brasil, não. O investidor, ele não compra muito pré-fixado. Porque aquele que estuda, ele vê que a nossa história ela é altamente inflacionária. Se o pessoal que está em casa quiser fazer uma pesquisa simples, vai lá no site do IBGE e olha a inflação acumulada dos anos 80 até 94. E aí vale a pena dizer, né? Eu falei do IBGE que manipula dados, porque hoje em dia, nos dias atuais, ele está enviesado. Nessa época aí que o Bruno está falando, está mencionando, o IBGE era mais confiável. Era bem mais confiável. Então vale a pena fazer essa pesquisa aí para você entender em que Brasil que nós estamos, em que Brasil que o Bruno está falando aí. Chutem quanto que foi. Nossa. Acumulada? Dos anos 80 até 94. 14 anos? Puta, acumulada? Vou chutar aí uns 250%? 250%? Acho Foi que mais. 13 trilhões. Nossa, Trilhões. Pega no site do IBGE. 13 trilhões de inflação acumulada. caraca. Da década de 80 até 94. Se uma inflação de 100% são preços dobrando, imagina o quanto os preços subiram para ser trilhão. O Brasil foi um dos raros países que conseguiu ter esse caso de hiperinflação sem passar por uma guerra. Então, quem olha a história fala, cara, prefixado no Brasil não é uma boa, né? Sim, se é você for arriscado. ter, você vai ter menos. Então, se você pega na dívida pública brasileira, tem pouco pré-fixado. O que tem muito? É pós-fixado. É o pessoal atrelado à Selic. Sim. Até porque o brasileiro é conservador nessa parte dos investimentos. O brasileiro adora uma aposta, adora uma loteria, uma bet, mas na hora de botar dinheiro ele quer algo parecido com a poupança. Então o Tesouro Selic, mais ou menos 45% da dívida pública está atrelada à Selic. Que tal? E aí você vê o seguinte, a gente tem uma inflação subindo. A política de um banco central sério, de um Copom sério, é aumentar a Selic para conter a inflação. Só que quando você aumenta a Selic, você está tornando o serviço da dívida mais caro. Então, esse déficit que está em 1 trilhão, desse 1 trilhão, os 800 bilhões é juros da dívida pública. Vai ficar mais alto. Então, começa a ficar muito complicado. Pode entrar numa situação conhecida como dominância fiscal, onde a parte fiscal ficou tão ruim que isso acaba tirando capacidade do Banco Central fazer política monetária. Nossa. Mas aí, nesse caso que nós tivemos agora, que aumentou para 11,25. E o último ponto é criar dinheiro, né? Diga. Sim. Não, o que eu ia falar é o que você acha? Porque tem pessoas que falam, mas não podia ter aumentado a taxa. Aumentou, nossa, vai quebrar o varejo. Tal.
Foi certo esse aumento? E eu queria que você explicasse, Bruno, por que as pessoas não entendem por que tem que ter esse controle, inflação e a taxa de juros. Elas não conseguem entender o porquê que aumenta a taxa. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para eles. Bom, eu acho que no Banco Central, lá no Copom, as cabeças que estão lá são muito mais qualificadas do que boa parte do pessoal que está em casa, inclusive do que eu, para falar qual é a taxa Selic certa no Brasil, né? Bom, eu queria fazer uma. Eu não apresentei aqui o Bruno para vocês, né? O Bruno Perini, o irmão, a Carol e André Dias são conhecidíssimos. O Bruno Perini também é muito conhecido, ele é sócio do Primo Rico. E ele tem o site Você Mais Rico. Você Mais Rico, que faz parte do Grupo Primo, que é do Thiago Nigro. Então tem um monte de gente bacana envolvida nisso aí. Então, o Bruno, apesar dele ser um cara jovem, de 35 anos, e que não passou, quem passou pelo governo Dilma, quem passou pelo primeiro governo Lula, quem passou pelo Collor de Mello, vai entender, tá entendendo um pouco do que o Bruno diz. Então, o Bruno é um cara que tem, embora seja um cara relativamente novo, ele tem uma base de entendimento de história da economia do Brasil, de momentos econômicos brasileiros, uma história, um contexto muito bom. Ele tem um entendimento global do que seja inflação, hiperinflação, bem interessante. Então, por isso que eu escolhi o Bruno para a gente bater esse papo, porque é muito difícil, seria muito difícil eu discorrer sobre esse assunto sozinho, tirando esse assunto da minha cabeça, porque eu não tenho muita lembrança disso. E os números atuais, que é os números que eu enfrento hoje em dia, são deploráveis. Então, parabéns aí, Bruno. Então, o Bruno é um cara que tem, sim, bastante capacidade. Óbvio que tem muito mais gente com mais capacidade do que eu, do que ele, do que o Carol, do que o André Dias, mas ele é um cara com uma boa capacidade, que eu confio, que eu acredito e que, sobretudo, fala de uma forma que eu entendo. Ele e o professor Branchieri. Tem alguns vídeos aqui no canal do professor Branchieri explicando, falando sobre economia, o Momento Brasil. Na playlist Brasil, mostra a sua cara. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Então tem aquela piada conhecida, né? O Banco Central vai lá, mexe com a taxa Selic, aí tá o Joãozinho em casa, 30 anos morando com a mãe, falando, pô, mas era pra baixar a taxa. Cara, se o Copom tomou decisões em unanimidade, e esse é um ponto importante, porque uma coisa é você ter uma decisão dividida, né? 5 querem uma coisa, 4 querem outra. Outra é você ter tanto o pessoal que entrou na época do Bolsonaro, quanto o pessoal indicado pelo governo Lula, adotando o mesmo caminho, que foi, nas últimas reuniões, a subida da Selic. Então não foi uma decisão dividida, uma decisão que todos tomaram juntos. E por que eles tomaram a decisão de aumentar a Selic recentemente? O que foi um cavalo de pau, considerando as expectativas do começo do ano. Porque se a gente volta em janeiro, você tinha expectativa do Itaú, Bradesco, Research por aí, de Selic em 9%. Sim. A Selic chegou a 10 e pouquinho e já começou a subir. Então isso não era esperado no começo do ano. O que pesou foi a parte fiscal. Então isso acabou tendo que alterar a direção das decisões do Copom. E por que o Copom está elevando a Selic? Para controlar uma inflação que já está começando, no prazo futuro, a desancorar, a sair dessa meta de inflação que a gente tem de 3%, com o teto em 4,5%, né? Porque tem uma banda de tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo. A de baixo a gente raramente usa, usou no governo Temer, para dar a César o que é de César. A de cima constantemente a gente usa. Então esse ano, por exemplo, vai extrapolar, tá acima. E aí quando isso acontece, vai lá o presidente do Banco Central escrever uma cartinha para o Senado falando sobre por que ele não atingiu a meta de inflação. Então, é um trade-off que a sociedade brasileira acaba tendo que fazer, pelo seguinte: quando você aumenta a taxa de juros, é ruim. Como você falou, pô, o varejo sofre com isso. Pra caramba, né? Você tem empresa, Magazine Luiza, Casas Bahia. Varejo? Ele tá falando aí, eu e você. A gente que compra do Magazine Luiza, a gente que compra da Casas Bahia, a gente que compra no Atacadão, a gente que compra no supermercado, é a gente, tá? Não acho que ele tá falando aí da dona do Magazine Luiza, né? Isso não, ele tá falando que a gente, o varejo sofre, a ponta do varejo, quem tá lá na pontinha do varejo, quem é o consumidor, somos nós. Nós é que sofremos. Então entenda o que o Bruno tá falando para não achar que ele tá falando besteira. Que na atividade operacional dela, ela tem resultado. Ou seja, se olha o EBITDA da empresa, que é basicamente o lucro antes de impostos, juros, amortização, depreciação, é positivo. Só que depois você tem a parte financeira. Aí entra o serviço da dívida, tira todo o dinheiro, a empresa tem prejuízo. Sim.
porque eles emitiram muita dívida quando a Selic estava a 2, a Selic vai para 11, quebra, fica muito ruim. Então tem muita gente que sofre, porque essa empresa que está agora estrangulada, ela não contrata mais gente, ela demite algumas pessoas, esse pessoal demitido não tem mais renda, como eles não têm mais renda, vão consumir menos os outros, como a renda deles ia virar, né, através do consumo, renda de outra pessoa, também tem menos renda, então entra num ciclo negativo que acaba fazendo a inflação diminuir. Então, o que essa política mostra é que, apesar de ser negativa essa retração da economia, ela não é tão negativa quanto ter uma inflação muito alta. Vale a pena causar esse mal a alguns para evitar o mal que afeta a todos, que é a inflação. E que, inclusive, costuma afetar mais quem menos entende o fenômeno, que é o pobre. Isso, porque quando a inflação sobe, digamos que a gente esteja falando de preços 10% mais altos no mercado. 10% mais alto no mercado não muda nada na vida do André, não muda nada na vida da Carol, não muda nada na minha vida. Porque o que a gente consome perto do que a gente ganha é pouco. Além disso, a gente investe no exterior, que está subindo 50% esse ano em reais. A gente investe no Bitcoin, que dobrou de preço. A gente investe em fundo imobiliário, que o IFIX está caindo, mas está pagando um dividendo muito bom. Tem posição em ações, que podem estar caindo algumas, mas no longo prazo elas têm uma certa proteção pela inflação, porque são empresas que reajustam preço. E pagam dividendos. Exato, a gente tem uma proteção. A classe média já é mais afetada do que a gente, porque consome mais do que ganha, só que também tem uma proteção. O cara tem a sua casa própria, o cara tem algum tipo de aplicação, ele comprou um pouquinho de Bitcoin, ele tem título público. Agora, quem não tem nenhum tipo de proteção é o pobre, porque tudo que ele ganha ele consome. E agora o que ele vai consumir tá 10% mais caro. Ou muito mais, né? 10% é até conservador, porque com uma inflação de 5, tem item que tá subindo 20, pô. É o feijão subindo 18, a carne subindo 30. O azeite. Só que no IPCA fica 5 porque, cara, passagem aérea tá caindo. Que o pobre não tá usando passagem aérea. Né? Mas tá caindo. E aí aquilo traz o IPCA pra baixo, que o IPCA é uma média. Não tem como ela ser mais alta do que os itens da média. É como se a gente fosse fazer aqui do pessoal que tá assistindo, uma média da altura de quem tá assistindo essa transmissão. Aí tem um cara de 1,80, tem a mulher de 1,60, tem outro de 1,70. A gente fala, a média deu 2 metros. Não, a média fica entre os integrantes da média. Então o IPCA é igual. Não precisa o governo fraudar o IPCA. Ele já vai ser trazido para baixo por conta de, sei lá, carne de carneiro, que é 40%. É assim que funciona. Resumindo tudo que o Bruno falou aí, 2024 foi... Né, estamos aqui, hoje é dia 29/12, estamos aí a poucos dias de virar para 2025, poucos dias da virada. Então 2024 foi tenebroso, a gente assumiu uma dívida, o Brasil está endividado até o pescoço, a maior dívida que o Brasil já teve nos últimos 30, 40 anos. Diversas vezes aqui fala-se em trilhões, como se a gente tivesse falado em centavos, não é? Não é. Quanto é 1 trilhão de reais? Uma dívida de 1 trilhão, quanto é um acumulado de 13 trilhões? É uma coisa covarde, entendeu? É uma coisa covarde. Agora, falou bem o Bruno. A gente que está lá na ponta, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma carne que não dá para comprar, a picanha que prometeram para você e para mim e nunca veio. Tá difícil, pessoal. Tá difícil. E eu vejo aí um cenário para 25 ainda bem complexo, ainda bem difícil, e espero que eu esteja errado, mas eu tenho quase certeza que não estou. É isso. Vou fazer um vídeo, não vou me estender muito aqui não, o objetivo aqui era falar sobre isso. Vou fazer um vídeo falando sobre o canal aqui em 2025, falando sobre o nosso encerramento. Por enquanto, fica aí com a nossa vinheta de encerramento, que é um agradecimento meu para vocês, para todo mundo que fica aqui no canal, assiste os nossos conteúdos e que fez o canal crescer, o que cresceu em 2025, 2024. Tá bom? Grande abraço para vocês, muito obrigado e vamos aí. Até breve. Tchau. Marcelão falou o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like e muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.